Querido irmão, querida irmã, neste domingo 20 de outubro celebramos o 29º domingo do Tempo Comum. Que recebamos neste dia o dom de servir a Deus de coração sincero. No Evangelho deste domingo, escrito por São Marcos, São Tiago e São João pedem a Jesus para que sejam os primeiros no reino de Deus, ao lado de seu mestre. Nosso Senhor percebe a ganância no coração de todos os seus apóstolos e os ensina que aquele que desejar ser o maior deve ser o menor entre seus irmãos, pois aquele que serve está imitando seu Senhor, que não veio ao mundo para ser servido, mas para dar sua vida pela redenção de todos. Se você procura servir como Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode enviar o caminho do Espírito Santo a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que queres que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conhecer o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje o Evangelho conta para a gente uma conversa difícil de Jesus com os seus apóstolos, porque nessa conversa, como já no domingo passado, em outra conversa com um homem muito rico, parece que Jesus faz com que as coisas do coração dessas pessoas venham à tona. Sabe, quando a gente encontra Jesus, uma das coisas que acontece é justamente isso. Diante da presença dEle, diante da santidade dEle, diante da bondade dEle, muita coisa que está aqui dentro e que não é boa, e que não é santa, e que não é correta, acaba vindo à tona. A gente se assusta às vezes, quando encontrando Jesus, a gente também se encontra com a gente, e descobre um monte de coisas que a gente traz na gente, e consegue dar nome para essas coisas, e a gente percebe que o nome não é nada bonito. Apego, ambição, inveja, ciúme. Hoje no Evangelho, eu creio que também é isso que acontece.
conversando com Jesus, vem à tona tanta coisa que há no coração dos seus discípulos, que ainda precisava ser mudada, mexida por Deus. O evangelho começa assim: 2 dos discípulos, Jesus tinha 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. 2 desses mais chegados, Tiago e João, que eram irmãos de sangue, se aproximam de Jesus para fazer um pedido. Pela maneira como São Marcos conta para a gente, a impressão que dá é que eles fizeram o pedido meio que, sabe, numa linguagem não muito bíblica, na moita, né? Então, Jesus, vem cá. Jesus, a gente quer te pedir um negócio. Falem, o que vocês querem? Jesus, a gente sabe que você está indo para Jerusalém, e a gente acha que em Jerusalém você vai mostrar quem é. Você vai botar aqueles soldados romanos para correr, você vai colocar aquele Herodes no bolso e Pôncio Pilatos no outro, e vai tomar posse do palácio real em Jerusalém. Jesus, quando você chegar lá, põe cada um de nós do seu ladinho, mais pertinho, coloca um do lado direito e outro do lado esquerdo. A gente é teu chapa, Jesus, a gente é teu fechamento, casca de bala, sei lá mais o que, né? A gente é teu chapa. Jesus, coloca a gente bem juntinho, porque a gente quer ao teu lado um lugar de honra. Quando você for rei, eu acho que a gente vai estar pronto para ser ministro. E aí, Jesus, não é uma boa? A gente é teu amigo. E Jesus então diz para eles: vocês sequer sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Jesus está usando 2 símbolos, cálice e batismo, para falar do sofrimento que ele iria abraçar. Você lembra, em Jerusalém, no Jardim das Oliveiras, o Senhor Jesus diz ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito do meu jeito, mas do seu jeito. E Jesus bebeu o cálice do sofrimento por nós. Quando Jesus diz: eu vou ser batizado, a palavra batismo, batizado, em grego, que é a língua do Novo Testamento, significa mergulho. Então Jesus está dizendo para eles: eu vou ser mergulhado em algo, vocês vão poder mergulhar comigo? Mas Jesus mergulhou na dor da cruz, para nos encontrar náufragos lá embaixo. E Jesus diz àqueles homens: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? A entrar nessas águas escuras que eu vou entrar? Vocês imaginam uma glória que vai vir muito esplendorosa, vocês não imaginam o caminho que vai nos levar até ela. E os discípulos, que não estavam entendendo de verdade, dizem: a gente pode sim beber o teu cálice? Pode. E Jesus diz: vocês vão beber desse cálice. E de verdade, Tiago foi martirizado, João foi exilado, mas eles só se tornaram capazes de beber o cálice quando a mente e o coração deles foram totalmente transformados pelo Espírito Santo. Quando eles deixaram de buscar o lugar de honra, quando eles deixaram para trás as ambições inúteis e abriram os seus corações de verdade para aquilo que Deus queria fazer através deles. E isso só aconteceu, anos depois. Naquele momento, eles parece que tinham um coração totalmente distante do coração de Jesus, do modo de pensar de Jesus. E o pior é que quando eles estavam conversando com Jesus, os outros 10 apóstolos deram um jeitinho de ouvir. Rapaz, isso é muito Meyer, né? Eles deram, sabe aquela história? Deram um jeitinho de ouvir. E quando eles perceberam o que estava acontecendo, começou uma briga.
Porque no fundo, todos eles queriam os mesmos lugares. Aqueles homens seguiam Jesus, mas eles competiam entre eles. Aqueles homens seguiam a Jesus, mas um olho em Jesus e o outro assim para o lado. Você está competindo comigo, você é uma ameaça para mim. Eu quero o mesmo lugar que você. Eu quero o lugar mais importante. Sabe, irmãos, Tiago e João, quando propõem essas coisas a Jesus, eles mostram que no fundo, naquele momento, apesar de Jesus falar do reino que iria vir, de um jeito totalmente diferente, apesar de Jesus mostrar que o importante é que Deus reine, e quando Deus reina, as coisas nem sempre são do nosso jeito, elas têm que ser do jeito dele. Apesar de Jesus ensinar tanto isso, a impressão que eu tenho é que Tiago e João não estavam se importando com o reinado de Deus. Eles estavam se importando com o lugar que eles teriam no meio de tudo isso. Parece que às vezes a gente não consegue ir muito longe disso. Sabe, às vezes parece que a gente não se importa de verdade que Deus reine, que Deus faça as coisas do jeito dele, mas a gente se importa que as coisas fiquem do jeito da gente. Não importa que Deus reine, não importa que Ele tenha o primeiro lugar, contanto que eu tenha o lugar que eu acho que eu mereço, um lugar especial, um lugar à frente de outros. E parece que tendo passado 2000 anos, os discípulos de Jesus ainda têm que se deparar com essas coisas. Aqui dentro, a gente está menos envolvido com o reinado de Deus e mais envolvido com o que a gente pode ganhar com isso, que a gente pode desfrutar disso. E no fundo, é que Deus faça as coisas da nossa maneira. Jesus, percebendo o estresse que estava acontecendo entre os apóstolos, tem que organizar as coisas ali no coração deles. E Jesus diz: olhem, vocês sabem que quando um homem reina, ele reina para oprimir e tiranizar os outros. Ele reina para que os seus objetivos prevaleçam. Ele reina, mas acaba tiranizando as pessoas a quem ele deveria talvez ajudar. Entre vocês não seja assim. Entre vocês não haja nenhum tirano. E sabe, irmãos, eu acho que a gente já podia levar no coração da gente, para a gente pensar um pouquinho a nossa vida, quem sabe ver as coisas de um jeito melhor. A gente poderia se perguntar: será que onde Deus me colocou, para que eu fosse nesse lugar uma bênção dele para as pessoas, será que eu, de vez em quando, não tomo o lugar de um tirano? Eu quero prevalecer. No fundo, eu quero mostrar que eu tenho razão. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E eu acabo oprimindo as pessoas ao meu lado, porque ou eu todo o tempo exponho as fraquezas delas, e às vezes faço isso de maneira impiedosa, ou eu exijo delas o tempo inteiro algo que tem a ver mais comigo do que com elas próprias. Será que eu, de vez em quando, não tomo o lugar do tirano na minha casa, no meu trabalho, na igreja, ali onde eu estou? Jesus diz então para os discípulos: olha, entre vocês tem que ser diferente. Entre vocês o maior não é aquele que tem o cargo mais importante, o título mais importante, não é aquele que faz os outros se sentirem intimidados na sua presença. Entre vocês o maior é aquele que serve mais. Vocês não foram chamados para disputar títulos, cargos, vocês não foram chamados para brigar, para se sentirem importantes ou mais importantes que aquele que está ao lado de vocês. Vocês foram chamados para servir. Façam isso.
e vocês vão estar sendo peças decisivas no reinado de Deus. Irmãos, o mundo no qual a gente vive diz o contrário disso, né? Só que o nosso mestre não é o mundo, é Jesus Cristo. Então a gente tem que apostar em aprender com Ele. Aprender com o mundo, de alguma maneira é fácil, porque o mundo, vamos dizer assim, ele reforça o que o nosso coração pecador deseja. Vai lá, mostra que você sabe mais, mostra que você pode mais, mostra que você é melhor. Vai lá, disputa com aquela pessoa. Vai lá, você é mais capaz, você vai para frente. Olha que beleza, como é que agora o pessoal está olhando para você diferente, porque agora você é chefe. Viu como é que mudou? O mundo ensina essas coisas para a gente e é fácil aprendê-las, porque o nosso coração pecador é chegado nessas coisas. A gente gosta quando a gente tem a impressão de que a gente é mais importante. Pronto, agora eu estou seguro, porque eu sou mais importante. Jesus ensina o contrário. Para que você se sinta seguro, você não precisa buscar a fantasia de achar que é mais importante. Basta que você lembre que Deus conta com você e que no lugar onde você está, se você fizer o que Ele pede de você, você vai fazer bem, você vai deixar marcas boas no coração das pessoas, basta isso. Jesus diz, entre vocês não seja como vocês veem acontecer. Sabe, irmãos, mas a gente tem que vigiar o coração da gente, porque de repente em casa, junto dos nossos, a gente replica coisas que lá fora a gente acha que não são bonitas. Mas, de repente, aqui pertinho, não é que a gente está fazendo parecido? Jesus, então, diz aos apóstolos, olhem, eu não vim a esse mundo para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Se vocês são meus discípulos, façam o que vocês veem que eu estou fazendo. Eu acho que é uma boa tática para a gente respirar fundo e conseguir levar um pouquinho mais o trem, a gente fazer assim, daqui a pouco você vai voltar para casa, aí vai chegar lá, sua turminha toda lá, complicada, né? Vai ser a sua, né? Você vai chegar em casa, vai colocar a chave na porta, antes de entrar, lembre de Jesus, e lembre do que Ele disse hoje, e tente dizer junto com Ele, antes de virar a chave na porta, diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí abre a porta e vai. Lembra de dizer como Jesus e de tentar agir assim. Eu estou entrando aqui nessa casa, não para que essas pessoas fiquem do jeito que eu quero, não para que elas me notem, não para que eu tenha razão o tempo inteiro, não para cantar de galo, não para falar mais alto, eu estou entrando aqui para servir. Hoje eu quero que essa turminha que está aí dentro se sinta mais feliz, eu vou fazer o que eu puder para isso. Hoje eu quero diminuir um pouco a preocupação da minha esposa ou do meu marido, hoje eu quero encorajar o meu filho ou a minha filha que estão se preparando para um concurso, eu quero que eles se sintam mais encorajados, eu quero que eles acreditem que eles são capazes, eu vou dizer coisas assim para eles. Hoje eu vou tentar me divertir com eles, juntinho com eles, não só do meu jeito, separado, não. Vou tentar fazer alguma coisa junto com eles, para a gente fazer alguma coisa junto, nem que seja assistir a chuva, sei lá o quê. Mas hoje eu não estou entrando aqui em casa para ser servido, eu estou entrando aqui para servir. Eu acho que se a gente entrar assim, talvez você me diga, mas padre, não dá, dá, porque isso tem a ver com a maneira como a gente arruma o coração da gente. Se a gente entra em casa assim, até algumas coisas que poderiam nos contrariar muito, se nós entrássemos para sermos servidos, se a gente entra disposto a servir, aquelas coisas já não vão bater tão forte na gente.
Não, mas beleza, o meu alvo aqui hoje não é ser servido, então alguém falou alguma coisa, alguém disse não, ok. Sabe, isso não vai bater tão forte em mim, porque eu entrei com o meu coração disposto de outra maneira. E se eu entro disposto a servir, de repente alguma coisa que me dizem, e que para mim seria talvez, por exemplo, um não, que me deixaria muito chateado, não, ok, você não quer? Tranquilo, beleza, vai lá, ok, é domingo, aproveite o seu domingo, acabou. O modo como a gente dispõe o coração da gente, irmãos, faz com que algumas coisas nos atinjam mais fundo ou menos. Quando eu tenho o coração de servo, como Jesus, quando eu tenho mente de servo, como Jesus, algumas coisas não me ferem tanto, porque eu já entendi que, ok, eu não estou disputando, eu não estou aqui numa queda de braço, eu estou aqui para estender a mão, e é desse jeito que eu vou levar as coisas hoje. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, e ele fez isso todo o tempo. O Papa Francisco, quando esteve aqui na JMJ, né, Jornada da Juventude, a gente era até jovem naquele tempo, né, já tem tempo, o Papa, ele teve uma reunião com os bispos do Brasil, muito legal, e aí o discurso dele depois foi publicado, né, e ele disse assim, meus irmãos, Jesus tinha mentalidade de servo, Jesus não tinha mentalidade de príncipe. E o Papa jogou então a pergunta para os bispos, e a nossa mentalidade, qual é? Porque uma pessoa que tem mentalidade de servo, quando ela chega no lugar, ela se põe, bom, eu vou tentar diminuir as dificuldades aqui, eu vou tentar facilitar para quem está perto de mim, eu vou tentar aliviar um pouquinho o sofrimento de alguém, ou então eu vou tentar aumentar a satisfação, a alegria de alguém. Quando alguém tem mentalidade de servo, a pessoa entra nos lugares assim, então o olhar dela está marcado por isso. Ela vai fazer pequenos gestos que vão fazer grande diferença. Agora, quando uma pessoa tem mentalidade de príncipe, bom, ela também vai fazer pequenos gestos que vão fazer muita diferença para pior, porque o primeiro lugar é o meu, o interesse mais importante é o meu, as pessoas estão aqui, tudo bem, mas eu sequer consigo vê-las, porque afinal o príncipe, ele não tem que se importar muito com quem está ali, todos os olhares têm que estar nele, né? Eu acho que a pergunta que o Papa fez para os bispos, a gente poderia se fazer hoje, eu estou com mentalidade de servo ou mentalidade de príncipe? Coisas básicas, né, gente? Você está no aeroporto, chegou o voo, estão vindo as malas naquela esteira, que eles jogam um negócio na esteira, né? É engraçado, né? Porque tem pessoas que imediatamente parece que vão para a beira da esteira e fazem assim, né? Sou eu, a primeira mala que tem que sair daqui é a minha, às vezes é a última, mas eu estou aqui, ninguém consegue nem chegar perto, e para ver a mala chegando, necessariamente você não tem que estar ali, impedindo que os outros consigam se aproximar. Se você der 3 passos para trás e olhar, você vai ver a mala chegando, e na hora certa você dá licença, essa aqui é a minha, acabou. Mas as pessoas vão de um jeito, é muito príncipe para pouca esteira, sabe? Então, nossa, fica um negócio. Isso no estacionamento da igreja. Tem pessoas que quando estacionam eu falo, eu não queria morar com essa pessoa em casa nem amarrado, porque se no estacionamento ela já atravanca a vida dos outros desse jeito, em casa isso deve ser um inferno, Deus me perdoe, né? Porque se você atravanca a vida, se você não tem pudor de atravancar a vida dos outros, né, que você nem conhece, tem que ter um pouquinho de vergonha, né? Não, né? Você imagina em casa com quem você conhece, as pessoas que você acha que tem que servir o príncipe ou a princesa. Eu sei lá, deve ser muito ruim morar com um príncipe ou uma princesa em casa, sabe? Essa história, meu príncipe, Deus me livre, né? Tu queria, não, fica com o sapo mesmo, dá menos trabalho, né? O príncipe deve dar muito trabalho, só que, gente, se você lembra de alguém, esquece,
vamos trazer para cá. Será que eu, às vezes, não sou o tirano da casa? Será que eu não sou a pessoa que tem a mentalidade de príncipe ou de princesa na casa? Sabe, e eu estou sempre passando na frente, e eu sou sempre o mais importante. É claro que ninguém diz isso, mas a gente tem atitudes que mostram isso. E sabe de uma coisa, eu vou dizer uma real para você, no reino de Deus, tudo começa a andar para trás, quando a gente pensa que é importante. A gente se perde totalmente do que Deus espera da gente, quando a gente imagina que a gente é muito importante. A gente é só servo. Quem deve reinar é Ele. E a minha tarefa não é impor condições a Ele, mas é aprender com Ele, fazer as coisas do jeito dEle e deixar que Ele prevaleça, até quando eu tenho que dizer, eu acho que dessa vez eu não tinha razão, ou então dessa vez não vai ser do meu jeito. Mas se não vai ser do meu jeito, e o Senhor vai dar um pouco de paz para a nossa família, valeu. Irmãos, o Senhor Jesus, enquanto caminhou nessa terra, Ele andou como servo. Essa semana eu estou pregando retiro para umas irmãs, e a gente estava falando de umas coisas da Terra Santa, que a gente não pode mais visitar por enquanto, porque está complicado o negócio, né? E lá na Terra Santa existe um santuário chamado das Bem-aventuranças, que seria no lugar onde Jesus fez o Sermão da Montanha. É um morro perto do lago da Galileia. E a gente para ali em cima, e a gente começa a lembrar de tanta coisa que está escrita na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus subia esses morros para rezar de madrugada, enquanto as pessoas ainda não tinham levantado. Ele queria ficar com seu Pai do céu. Ele curtia o Pai do céu logo cedinho, porque quando o sol levantava, pronto, as pessoas começavam a procurar, cadê Jesus, cadê Jesus? E como o pessoal sabia que ele subia os montes para orar, daqui a pouco estava lá o pessoal subindo também. Uma vez eu estava nesse santuário, olhando lá para baixo, eu fiquei imaginando Jesus lá em cima, vendo aquele povo que estava ali na beira do lago, subindo para procurar ele. Gente, o povo que procurava Jesus era gente que ninguém queria, gente que era problema para os outros, gente doente, leprosa, gente pecadora, gente endemoniada, era gente que os outros viam como um problema, os outros viam e não viam muito valor nessas pessoas. Mas eu acho que quando Jesus estava lá em cima, vendo aquele povo subir para ter com ele, eu acho que lá no coração de servo de Jesus, ele devia sentir assim, lá vem os convidados do meu Pai do céu. Meu Pai do céu convidou eles para um banquete, e eu sou o servo deles, e agora quando eles chegarem, eu vou servir para eles o banquete do meu Pai, o amor do meu Pai, a paz do meu Pai, a cura do meu Pai. Eles estão chegando, eu sou o servo, eu sou o garçom nesse banquete, e eles são os convidados do Pai. Jesus olhava para aquela gente, e sendo o Filho de Deus feito homem, ele via aquela gente como mais importante do que ele. E isso deve ter feito Jesus vencer muitos cansaços, muitos desânimos. Os convidados do meu Pai estão chegando, e eu tenho um banquete para servir para eles. Eu sou o servo, minha tarefa é dar para eles o que o meu Pai me confiou. E Jesus alimentava aquela gente, curava aquela gente, fazia bem com a presença dele para aquela gente. Assim é o nosso Mestre. E ele disse a um discípulo, basta ser como o Mestre. O sucesso de um cristão não é o cargo que dão para ele na empresa. O sucesso de um cristão não é se ele se tornou conhecido nas mídias. O sucesso de um cristão é ser parecido com o seu Mestre. É poder olhar para as outras pessoas que antes talvez a gente visse como um problema. Fulano para mim é um problema. E começar a pensar, essas pessoas são importantes para Deus.
Eu sou servo, pois então eu vou fazer o que for possível para mim, para abençoá-las, para que elas se sintam mais perto de Deus, para diminuir o sofrimento delas. Repito, não é uma história de... É difícil, mas quando a gente se dispõe a ter coração de servo, um monte de coisas que machucavam o nosso delicado coração de príncipe começam a não importar tanto, porque a gente entendeu que se a gente já faz parte do reinado de Deus, o importante é que aconteça o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não que eu prevaleça todo o tempo. A gente abre mão dessa ambição que não acaba, viu? Você pode chegar onde você quiser, você pode ter o que você quiser. Se você é engolido pela ambição do mundo, essa ambição não acaba nunca. Você sempre vai querer algo que parece maior. Quando a gente deixa isso um pouquinho de lado, o coração da gente também, ele fica menos vulnerável a algumas coisas, porque de verdade elas não são o mais importante, porque no fundo eu também não sou o mais importante. O mais importante é que aconteça o que Ele tem no coração dele, e se eu posso fazer algo por isso, vale a pena, ainda que seja como servo e não como aquele que é servido. Irmãos, quando a gente voltar para casa hoje, já sabe, né? Vai botar a chave na porta, respira, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e entra. Você vai ver que seu coração vai estar menos exposto a algumas coisas que antes, porque o coração de príncipe ou de princesa é muito delicado, tudo, né? Coração de servo é que nem mão de operário, né? Mão de lavrador, né? Não é mãozinha de quem passou a vida estudando e nunca trabalhou na vida, né? Mão de lavrador é mão calejada, né? E aí não se machuca com qualquer coisa, é que nem mão de mãe, né? Mãe vai ver se o negócio está quente, pega a mão assim, bota assim na panela. Acho que não está quente não, se o filho colocar, né? Pois é, a gente tem que ser um pouco assim aqui, né? Coração de príncipe, de princesa, tudo é motivo para porque está sempre sensível demais para si próprio, Coração de servo é um coração que aguenta mais forte, porque a tarefa dele não é cuidar de si mesmo como se fosse o mais importante, a tarefa dele é ajudar. Então ele vai. Essa semana vamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, essa semana eu quero ter cabeça e coração de servo como o meu Senhor Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor vai contar comigo de um jeito muito maior, eu vou estar mais livre para ser instrumento do Senhor, e alguma coisa vai começar a mudar em mim, e talvez comece a mudar até ao meu redor, nos lugares onde o Senhor me colocou. O Senhor não me chamou para ser tirano, o Senhor me chamou para ser servo. Eu quero abraçar esse chamado essa semana, e quero estar disponível para o que o Senhor pede de mim.